4 de Falcão e Soldado Invernal se aprofunda ainda mais no desenvolvimento de todos os personagens que já foram apresentados nessa série. Todos os personagens e grupos que estão ali tendo esse embate de frente até agora. A gente entende cada vez mais as motivações de cada um e também compreende os meios que eles estão usando. Concordemos ou não, isso está sendo apresentado e está sendo muito bem feito. A série inclusive está deixando bem claro o posicionamento dela sobre o tipo de comentário político que ela quer fazer, o tipo de crítica social que ela está fazendo. Nesse episódio, inclusive, fica bem claro isso, o discurso fica muito mais forte, muito mais chocante, principalmente no final do episódio, mas a gente chega lá. Por enquanto, se inscreve no canal que eu tô sempre falando de Falcão e Soldado Invernal e tudo quanto é novidade da Marvel. Marvel, DC, Streaming, Disney Plus, Netflix, Amazon Prime, tudo isso, conteúdo é aqui, super-herói. Eu tô sempre falando sobre os grandes lançamentos. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, não deixa de se inscrever. Eu sou o Renan, isso daqui é a Culpa do Roteirista, sempre falando sobre cultura nerd, tá bom? E agora, que eu já fiz a minha apresentação, vamos falar de Falcão e Soldado Invernal. No episódio anterior, os heróis tiveram que se aliar ao Barão Zemo, né? Só lembrando que ele é esse cara que odeia super-heróis e tem o argumento dele, porque a família dele foi destruída, né? Ali quando os heróis, os Vingadores estavam lutando em Sokovia e ficou por isso mesmo. Então ele não quer, ele é contra todo tipo de super-herói, super-humano e super-soldado. E essa é a motivação dele para ele estar com o Falcão e Soldado Invernal, que é do interesse do Zemo destruir os soros de super soldado e qualquer um que tenha envolvimento nisso. Aqui no início do episódio mostra que foram os wakandanos que ajudaram o Soldado Invernal a se recuperar desse problema que ele tinha de ter a mente controlada pela Hydra. Mostra inclusive a cena que ele é libertado da lavagem cerebral e que ele não responde mais àqueles comandos mentais que tinham várias palavras-chave. Foi graças a Shuri e a Dora Milaje que ajudaram ele que ele agora está livre. E elas querem o Zemo. Pô, o Zemo matou o T'Chaka, né? Que era o rei de Wakanda. Ele fala que precisa do Zemo e elas dão um tempinho pra ele. E aí, ele até avisa pro cara, fala, ó, o pessoal de Wakanda tá aqui e eles querem o Zemo, querem pegar ele, a gente tem pouco tempo para trabalhar. O objetivo deles aqui é justamente chegar nos apátridas. E a gente finalmente chega no ponto que eu queria falar mesmo. Como eu falei, a série está desenvolvendo muito bem o ponto de vista de cada um desses personagens. Existem grupos e personagens isolados, cada um com seus objetivos, mas que estão se batendo de frente, entendeu? E é muito legal como a gente vê nessa série que você entende os objetivos de cada um. Não é simplesmente fulano é mal, fulano é bom, então logo é isso, esse mundo meio maniqueísta. Não, é claro que tem aqueles que a gente concorda e aqueles que a gente discorda, aquele que a gente sabe que é ruim, sabe que é mal, ou que nem tão mal, mas tem atitudes erradas. E é justamente por causa desse aprofundamento de personagem que eles são tão interessantes. E o cerco é mais ou menos esse aqui. A gente tem os apátridas, que são esse grupo revolucionário que querem que a dinâmica do mundo, a forma como o mundo funciona, eles querem que volte à época do blip, né, que as pessoas sumiram. Aqui explica muito bem isso. É porque quando o blip aconteceu, quando todo mundo sumiu do planeta, o mundo meio que se uniu. A galera que não tinha casa foi acolhida em países onde eles não eram. Uma analogia direta a refugiados no mundo todo, refugiados de guerra, refugiados de países, de diversos países. E o que acontece é que quando o mundo voltou ao normal, essas pessoas começaram a ser renegadas, foram expulsas dos novos lares que eles tinham. Então a ideia dos apátridas é trazer o mundo como era antes. Se impor aos grandes vilões, que para eles são as pessoas que detêm o governo, o poder, que são essas grandes organizações. Só que para isso, por exemplo, a líder deles, a Karli, acabou fazendo um ataque terrorista. Ela explodiu um prédio onde tinham pessoas até inocentes, que ela diz que não é inocente, mas fica naquela, né? Pô, ela explodiu um prédio, sabe? Por causa desses objetivos. Que o próprio Sam, eu já vou falar disso, mas quando o Sam encontra com ela, ele fala que ele concorda com ela. Mas ele fala assim, cara, eu concordo com você, eu entendo a tua luta, mas você tá matando pessoas.
Então, tipo assim, eu não posso defender isso, sabe? É uma conversa bem legal essas que eles têm mais pro meio do episódio. Já chegou lá. A gente tem o Zemo, que eu já falei, né? Que ele é esse cara que é contra os super-heróis, que eu também entendo o argumento dele. Se minha família fosse destruída numa batalha entre o Homem de Ferro e o Ultron, eu também ia ficar muito chateado com o Homem de Ferro que criou o Ultron. Então, eu entendo a luta do cara, mesmo que ele seja meio louco. E a gente tem o Capitão América, né? Que é esse cara que, por mais que ele tenha medalhas de honra e tudo mais, seja um cara que... Você vê, tipo assim, na primeira cena dele nessa série, a gente vê que ele é um cara que quer fazer a coisa certa. Só que ele, ao longo dos episódios, vem se mostrando um cara meio, né... Em seus métodos, ele é um cara muito agressivo, ele se impõe demais, ele dá carteirada de Capitão América, ele quer resolver as coisas do jeito dele, de maneira até egocêntrica. E ele tá cada vez mais distante dessa pompa de bom moço que ele teoricamente tem que passar sendo o Capitão América e tudo mais. Inclusive, nesse episódio tá demais, cara. Ele se torna um cara meio não é fascista, mas é extremista isso. Ele tá se tornando cada vez mais extremista, porque ele tá atrás dos apátridas também, e ele já chega na pancada, eu não posso falar palavrão, então pancada, né? Ele já chega dando pancada em todo mundo, interrompe a investigação que o Falcão estava fazendo, ele tinha conseguido contato com a Carly, ele estava conversando, ele já chega arrebentando todo mundo. É essa abordagem, inclusive, você sabe que tem spoiler, tá? É essa abordagem que, inclusive, eu acredito que ela acaba causando a morte do Estrela Negra. Porque essa abordagem de sair pra cima, arrebentando todo mundo, interrompendo. O Estrela Negra nesse episódio fala que, pô, você tem 3 medalhas de honra, você consistentemente faz boas escolhas no calor da batalha. Ou seja, consistentemente, teoricamente, ele tem feito coisas sem pensar, entendeu? Só que isso rendeu a ele medalhas de honra e essa meio que é a justificativa que ele tem pra poder, né, agir dessa forma, sendo que ele mesmo fala que, cara, na guerra lá no Afeganistão a gente fez coisas que não tem honra nenhuma nisso, né? A gente sabe que soldados, né, em situações de guerra, qualquer um, acaba sendo forçado a fazer coisas e ver coisas que não quer ver. Então isso é mais um comentário aí que a série tem sobre que a gente consegue ver esse tipo de comentário e aplicar no mundo real. É isso que eu acho interessante sobre essa série, e séries em geral, né? Quando a gente consegue ver o negócio e espelhar no nosso mundo, fazer um comentário, fazer uma crítica. Isso é muito bacana. Continuando. E por último tem a Dora Milaje e o Falcão Soldado Invernal, né? Aí tu vê, né? O circo tá montado. Você tem os apátridas tentando moldar o mundo da vontade deles, mas acabam sendo bem violentos. Você tem o Zemo, que quer pegar os apátridas e destruir toda e qualquer chance de reproduzir novos super soldados. Você tem o Capitão América, o novo Capitão América, John Walker, que quer pegar tanto os apátridas quanto o Zemo, e também tá de birrinha com o Falcão e Soldado Invernal. Você tem a Dora Milaje querendo pegar o Zemo, e você tem o Falcão e Soldado Invernal tentando manter tudo em ordem, porque essa briga de cão e gato já tá passando dos limites, tem gente morrendo, e eles só querem impedir que as pessoas morram ao mesmo tempo que tem os conflitos internos. Então essa série tá sinistra, tá muito boa. Aqui, de novo, eu fiquei impactado. E aí, a última coisa que eu vou falar, o final do episódio, né? Que é quando o John Walker, quando o Estrela Negra morre num confronto agressivo que eles têm com os apátridas, e o John Walker surta. Ele surta e entra numa perseguição bem pesada. O clima do episódio muda, fica uma trilha bem baixa, assim, bem crua, sabe? E ele chega e ele mata um dos apátridas de forma extremamente violenta. Ele espanca o cara com um escudo, jorrando sangue. E não foi nem ele que matou o John Walker, né? Foi a Carly que matou o cara, ela empurrou ele morreu. Não foi nem na intenção de matar, ela empurrou ele morreu. Sem intenção, entre aspas, né? O que acontece é que o John Walker, no calor do momento, vem, ele sabe que foi a Carly, porque ele pergunta, cadê ela? Cadê ela? E aí ele pega e começa a espancar o cara no meio da rua. Inclusive o nome do episódio é O Mundo Inteiro Está Assistindo. O mundo está assistindo, né? Então, todo mundo filmando, todo mundo lá, e você tem essa cena que eu acho que é até simbólica, e é o que me impactou, que eu falei, caraca, eu tô entendendo do que a série tá falando, eu tô entendendo que a série tá criticando, que é justamente esse símbolo da América, esse símbolo americano, o símbolo dos Estados Unidos,
o cara de pé, segurando o escudo do Capitão América, todo ensanguentado, diante do mundo inteiro assistindo. É a América esmurrando é o símbolo dos Estados Unidos esmurrando, espancando, matando uma pessoa que estava defendendo a liberdade de uma forma ou de outra. Então, pesada. A série termina com... O episódio termina com um climão. Climão que eu fiquei... Eu vi os créditos todos impactado. Sério. Tipo assim... Cara, mais cru, mais direto que isso não tem como ser. Falcão e Soldado Invernal vem se provando uma série excelente que mantém o nível lá no alto. Não tem como esconder que eu amei e eu conto com a sua inscrição também para sempre estar me acompanhando aqui, tá bom? Muito obrigado por assistir e até a próxima. Tchau!